Novamente saúdo a todos com a paz do Senhor. Este hino prega e faz o convite. Aleluia. Livro de Atos, capítulo 17. Como tema de hoje, missões é um compromisso nosso. Jesus ele dá uma ordem para nós. Jesus ele dá podemos que dizer que uma lei para a igreja do Senhor. Ele diz um texto que diz assim, para mim e para você: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E ele não diz para apenas uma pessoa, ele não diz apenas para uma, mas ele diz para todos: ide. E esse ide pesa sobre nós. Esse ide pesa sobre o seu povo, a igreja do Senhor. E no texto que nós lemos, Paulo, apóstolo Paulo, ele era um homem de batalha, de guerra, de missões, porque fazer missão é batalha, fazer missão é guerra. Pregoar a palavra de Deus é um momento difícil, é um momento de guerra, é um momento de luta, onde nós vamos ao campo de guerra, ao campo da batalha, e lá a gente enfrenta de fato inimigos. Mas cantamos aqui que Cristo morreu por mim e por você. Cristo pagou o preço da nossa salvação. Amém? Cristo fez isso por nós. Recebemos isso dele. E nós temos que dividir isso com as pessoas. Nós temos que ir a outros que ainda não aceitaram Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, para dar a eles também o que nós temos de Deus, a salvação. E isto é uma missão minha e sua: pregoar o evangelho, pregoar aquilo que Cristo fez por nós. Cristo pagou um alto preço de morte pela sua própria vida, para que nós, a igreja do Senhor, tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui louvando a Ele. E nós precisamos dividir isso. Amém? O texto diz, livro de Atos, capítulo 17, a partir do verso 1, diz que Paulo faz uma viagem e ele passa por Anfípolis e a Polônia, e ele chega a Tessalônica, e ali diz que Paulo começa a falar, ministrar às pessoas, e o texto diz que muitos dali daquela cidade aceitam a mensagem dele, aceitam Cristo como Salvador da sua vida. Mas como eu disse, pregar a palavra de Deus lá fora, no campo de guerra, é uma batalha difícil, e muitas pessoas vão se levantar contra nós. Muitas pessoas vão vir contra a minha vida e contra a sua vida, para que a gente pare, para que a gente deixe, para que a gente não fale mais, para que a gente não anuncie Cristo. E na época de Paulo também era desta forma. E o texto diz que as pessoas perseguem Paulo, ele sai dali daquela cidade e vai para outra cidade. E ele chegando na outra cidade, novamente ele prega, novamente ele fala, novamente ele anuncia Cristo. Mas novamente pessoas perseguem Paulo, não querem que ele pregue, não querem que ele fale. E ele anuncia, pessoas se convertem, mas ele com medo, como sempre, foge para uma outra cidade. E a partir do verso 16, diz que Paulo chega a uma cidade chamada Atenas. E diz assim o texto, 16: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também, aonde? Na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. Paulo chega nesta cidade, mas o texto diz que ele fica chateado. O texto é enfático quando diz: o seu espírito se revoltava. Porque quando Paulo chega naquela cidade, ele vê vários ídolos.
vários deuses que aquele povo tinham, adoravam, serviam. E Paulo não queria aquilo. Não era aquele Deus que Paulo queria que aquele povo de fato fosse servo, servisse, adorasse. Não. E muitas vezes nós, a igreja do Senhor, temos que agir como Paulo. Quando vemos pessoas servindo a outros deuses, ficarmos chateados, ficarmos querendo que aquelas pessoas deixem aqueles deuses e sirvam ao Deus verdadeiro. Nesses dias nós vimos uma festa ali na Arena, Pernambuco, uma festa grande. Muitas pessoas foram àquele lugar para adorar a uma imagem. Muita gente foi. Juntaram-se algumas pessoas, alguns nomes, e levaram aquele povo ali. E o povo cantou, adorou a uma estátua, a um boneco, a uma imagem feita por mãos de homens. Quinta-feira próxima é feriado. E o feriado, sabe-se de que é? Dia 12, dia de Senhora Aparecida. E o Brasil para adorar a Senhora Aparecida. O Brasil para adorar um boneco, uma estátua feita por mãos de homens. E assim como Paulo, nós precisamos nos revoltar contra isso. Nós não podemos aceitar isso. Acho que o mês que vem, o final do ano, a nossa cidade para um pouco. Muitas pessoas vão subir o Morro da Conceição para ali adorar aquela imagem, adorar aquela estátua. Muitas pessoas pagando seus votos sobem aquela ladeira. Vocês já viram? Carregando peso, de joelhos. Certa vez eu vi um homem nadando para subir aquela ladeira, porque criam, acreditavam e acreditam na imagem que está lá naquele alto. Assim como Paulo, igreja, precisamos nos revoltar contra isso e pregoar às pessoas o verdadeiro Deus, pregoar às pessoas o Cristo que morreu para pagar os nossos pecados, o Cristo que veio como homem, sofreu como homem, morreu como homem, mas ressuscitou como Deus e está ao lado de Deus. Aleluias! Nós não podemos nos acomodar, anunciar. Ei, não é este, não é esta, é Cristo Jesus que traz a salvação para nós. Não precisa subir o morro, não precisa ir para certos locais. Clama a Ele, que Ele vai vir até você. Grita pelo nome dEle, que Ele vai vir até você. Precisamos, assim como Paulo, nos revoltar contra certas coisas. E Paulo, ele anuncia naquele lugar o que Cristo fazia, o que Cristo fez. E também ali, algumas pessoas vieram persegui-lo. Algumas pessoas vieram a ele querendo saber o que era aquilo que ele falava. E o texto diz que, vamos mais adiante, no verso 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este? Tagarela. E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto em que nos fazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra ocasião, não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Aquele povo chega para Paulo e pergunta: o que é isso que você ensina? E o texto diz que alguns desses homens eram os epicureus e os estoicos.
epicureus eram uma turma que eles pensavam, pregavam que a vida era somente aqui e agora. Era o viver apenas o hoje. Não iria haver o julgamento de Deus. Era somente a vida aqui. Fez aqui, acabou aqui. Eles não tinham ciência, que eles não tinham fé, acreditavam num julgamento de Deus. Num dia onde todos iam prestar contas. Para eles não havia isso. E tinha outro tipo de pessoas que eram os estoicos. E esses pregava que não era bom ter os sentimentos, que era suficiente para o homem apenas ter conhecimento. O conhecer bastava. O conhecer era tudo para eles. Pregava-se isso. Eles entendiam que na vida do homem tudo já estava definido. Quem nasceu para ser pobre vai ser pobre. Quem nasceu para ser rico vai ser rico. Quem nasceu para ser, iria ser. Quem não, estava perdido. Esse era o ensinamento deles, a mentalidade deles. E eles chegam para Paulo e dizem: que doutrina nova é essa que você prega? O que é isso que você diz? E no texto, no versículo 22 que nós lemos, Paulo, missionário, corajoso, ele começa a dizer àquele homem, anunciar àquele homem. E o texto diz: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, que nome, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está dito: ao Deus desconhecido. Mas ele diz: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo começa a dizer àqueles homens, ele dá uma certa moral a eles quando ele diz: senhores atenienses. Alguns textos dizem: varões atenienses. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer, que eu vi que vocês têm lá um altar para ele, onde não há uma imagem, mas há um nome, um título, ao Deus desconhecido, eu vejo que vocês de fato adoram a todos estes. Eu quero apresentar esse Deus a vocês. Esse Deus que vocês servem, adoram sem conhecê-lo. Eu quero dizer a vocês quem é esse Deus, porque é esse Deus que eu quero anunciar, é desse Deus que eu falo. Paulo começa, a igreja, a apresentar Deus a estes homens. No verso 24, como ele diz, o Deus que fez tudo, o Deus que fez o céu e a terra. No verso 25 ele diz: nem é servido por mãos de homens, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Verso 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. O verso 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Paulo começa a dizer àqueles homens: o Deus que eu prego, o Deus que eu digo, o Deus que eu anuncio, é o Deus que fez o céu, é o Deus que fez a terra, é o Deus que fez o homem, é o Deus que dá a condição para o homem, é o Deus que dá a vida, é o Deus que traz a morte, é o Deus que está acima de todas as coisas. Paulo começa a trazer para aqueles homens o Deus verdadeiro,
O Deus que eles não conheciam, Paulo traz a eles o Deus conhecido de Paulo. E como eu disse, igreja, nós precisamos anunciar esse Deus, levar a essas pessoas que ainda não conhecem Deus de fato, porque nós o conhecemos, amém? Nós o conhecemos e nós não podemos ficar com Ele para nós apenas. Precisamos anunciá-lo, precisamos dizer às pessoas o que Ele é, o que Ele faz, o que Ele pode. Precisamos dizer. Isaías, por favor, abra a tua Bíblia desse texto. Isaías 40. É um texto muito conhecido seu, tenho certeza, mas eu queria ler com você. Isaías 40, a partir do verso 12. Aleluias. Amém? Isaías 40, a partir do verso 12, diz assim: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana, em balanças e outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano baixa para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante comparareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira para que não se corrompe, madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra. O seu tronco já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhes seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrear o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaltos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluias! Este é o Deus que Paulo pregoava, e Atenas precisava entender, Atenas precisava
conhecer esse Deus. E Paulo anuncia a eles. Paulo diz: o Deus que vocês não conhecem, é este Deus que eu anuncio. O Deus que vocês cultuam, o Deus que vocês estão diante deles, mas não sabem quem Ele é. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu adoro, esse é o Deus que fez todas as coisas. E como no culto de hoje, igreja, missões, pesa sobre nós isso. Somos missionários do Senhor, somos a igreja missionária do Senhor na face da terra. Você é um ou uma, mas precisamos sim tomar posse do que somos. Precisamos nos incomodar com a idolatria do nosso país, com a idolatria da cidade, com a idolatria que se levanta sobre todas as coisas e tantas coisas. E o que nós temos feito para isso? O que nós temos feito como a igreja do Senhor, missionários que somos? Pregoamos a palavra de fato, anunciamos a palavra de fato, vão nos perseguir, vão nos... Que façam. Cristo diz que bem-aventurados somos se formos perseguidos pelo nome dEle. Somos a igreja do Senhor e nós temos que anunciar Cristo, Senhor. Temos que anunciar o Deus que ninguém pode fazer uma estátua dizendo isso é Deus. Porque não há como medir o seu tamanho, não há como ver numa estátua, em um boneco, a imagem do nosso Deus. Cristo não é aquele Cristo que ainda para muitos está na cruz. Não, o meu Cristo ressuscitou. O teu Cristo ressuscitou. E nós temos que dizer às pessoas: este Cristo que está pendurado ainda em algumas casas, lugares, não é o nosso Cristo. Porque o nosso Cristo está vivo. O nosso Cristo, Ele disse, Ele iria morrer, mas ao terceiro dia Ele iria ressuscitar. E quando as mulheres foram lá no túmulo, querendo ver o corpo, o anjo pergunta para ela: o que buscas aqui? O que buscas aqui? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. E nós, como igreja do Senhor, precisamos anunciar isso. Precisamos pregoar Cristo vivo. Pregoar o Deus que fez os céus e a terra e tudo que neles há. Pregoar o Deus que nos dá vida, que nos dá respiração. Pregoar o Deus que muda a vida assim. Pregoar o Deus que pode fazer milagres ainda assim. Pregoar o Deus que anuncia um dia a vinda do seu Filho amado para buscar a sua igreja. Buscar a mim e a você. Precisamos anunciar esse Cristo. Somos missionários do Senhor, igreja. Não pense que é apenas o teu irmão que está do teu lado, não. A obra também é tua. Você também tem um chamado. Amém? Cristo disse ide. Ele não disse nome. Se ele tivesse dito nome, você pode dizer: meu nome não é esse. Mas ele disse ide. Pregoai o Evangelho. Pregoai a palavra do Senhor. Anunciai Cristo Jesus. Anunciai um dia a sua volta. Pregai o Deus desconhecido para muitas pessoas, que eu conheço e que você conhece. Que Deus Ele venha nos dar força. Que Deus Ele venha nos capacitar a cada dia mais, para que possamos estar aptos. Foi dito aqui, não merecemos a salvação de fato. Não merecemos. Mas Ele nos chamou. Ele nos chamou. E o texto diz, Cristo diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele não nos chamou para estarmos apenas sentados. Ele nos chamou para fazermos a sua obra. Ele nos chamou para anunciarmos o Deus conhecido meu e teu. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue tratando de mim e de você, porque nós precisamos melhorar a cada dia, igreja. Amém?